A Infracommerce está entrando em uma nova era. E com essa nova era, obviamente nós veremos muitas mudanças dentro da companhia. Quem é acionista ou está pensando em ser acionista de Infracommerce tem que entender muito bem o que esperar da companhia nos próximos trimestres. E para entender tudo isso, é só vir comigo, assistir esse vídeo até o final e já aproveita, deixa o teu like e te inscreve aqui no canal. A partir desse ano, a Infracommerce entra em um novo momento da sua história. A empresa, que foi fundada lá em 2011 e veio até esse ano sendo dirigida pelo Kai, agora muda de mãos, tem um novo CEO que vai mudar completamente a estratégia da companhia. Até pouco tempo atrás, o foco principal da Infracommerce era crescimento, crescimento, crescimento. E esse crescimento de fato aconteceu. Se nós olharmos o tamanho que a Infracommerce tinha 4, 5 anos atrás e o tamanho que a companhia tem hoje, esse crescimento é muito impressionante. No entanto, nenhuma empresa pode crescer para sempre, ou melhor, não pode crescer da forma que a Infracommerce vem crescendo, que é um crescimento pautado em muito capital, muitas aquisições e muita queima de caixa também. E é justamente para mudar a história da Infracommerce e dar início a essa nova era que nós estamos vendo uma série de mudanças dentro da empresa. A mudança mais notável, sem sombra de dúvida, é a saída do Kai Schopen, que é o fundador e durante muitos anos foi o CEO da Infracommerce, e a entrada do Ivan Murias como novo CEO da companhia. E aqui é muito bom pontuar que o Kai Schopen não vai se desvincular totalmente da Infracommerce. Ele ainda é um acionista relevante e agora ele vai atuar como consultor do conselho da Infracommerce. Além da saída do Kai, nós tivemos outras mudanças. Nós tivemos a saída do Fábio Bortolocci como CFO e a entrada do Matias Mikkelsen no lugar dele. E também tivemos a saída do Pedro Gereissati como presidente do conselho da Infracommerce e a entrada do Peter Easterman no lugar dele. Todas essas mudanças que eu comentei foram patrocinadas pelo Fundo Pátria, que hoje é o maior acionista da Infracommerce, tendo cerca de 7% das ações da companhia. E um ponto muito positivo é que todos esses executivos que entraram na Infracommerce são executivos muito respeitados, que têm uma grande história no mercado e com ótimos trabalhos realizados, principalmente em empresas de varejo, que é justamente o segmento onde a Infracommerce atua. E inclusive, recentemente, ocorreu a primeira reunião desses novos executivos com alguns acionistas de referência e analistas que cobrem a Infracommerce de forma oficial. E pelo que eu consegui apurar com pessoas presentes nessa reunião, todo mundo saiu muito bem impressionado, principalmente com o novo CEO, que parece ser um cara bastante sério, tem um histórico muito importante, muito positivo e que passa muita confiança para os investidores. Tá, tudo bem. Mas afinal de contas, o que esses novos executivos vieram fazer dentro da Infracommerce? Qual é a missão deles? A primeira coisa que vai acontecer e já está acontecendo na Infracommerce é a contratação de uma consultoria de nível internacional muito renomada, justamente para ajudar esses novos executivos em todo o mapeamento da empresa. E eu acredito que isso pode ser algo muito importante, porque como a Infracommerce cresceu muito nos últimos anos, certamente tem uma série de pontos ali onde dá para se ganhar bastante sinergia. E com essa consultoria fazendo esse mapeamento amplo da empresa, eu acredito que a estrutura da Infracommerce tende a ficar muito mais eficiente, o que vai trazer gastos menores e, consequentemente, lucros maiores. Um ponto que a gente tem que ressaltar é que, obviamente, tem um custo para ser feita essa consultoria. Então, nesse resultado aqui do primeiro ou do segundo trimestre, nós veremos lá uma despesa a mais, justamente por conta desse trabalho, desse serviço de consultoria. Uma coisa que ficou muito clara é que a partir de agora, o foco principal da Infracommerce vai ser na sua geração de caixa e no retorno para os seus acionistas. A empresa entende que já cresceu o que tinha para crescer de forma inorgânica, todo o crescimento já foi feito e agora é hora de colher as sinergias, focar na geração de caixa e crescer de forma orgânica dentro da sua operação. Um ponto muito importante dessa reestruturação da Infracommerce é a revisão dos contratos de todos os clientes da companhia. Todo o contrato será revisado e aqueles contratos que não são rentáveis, que têm uma margem baixa, certamente serão cancelados. Então pode ser que nós vejamos no resultado do primeiro ou segundo trimestre o número de clientes diminuindo,
Mas se isso acontecer, é justamente porque eram contratos não rentáveis. Ou seja, eles acabavam onerando a companhia ao invés de trazer um retorno decente. Outro grande foco da Infracommerce vai ser a sua operação aqui no Brasil. Atualmente, a maior parte da receita da Infracommerce vem da sua operação aqui no Brasil. E essa nova gestão vai focar muito nessa operação. Justamente porque na operação aqui do Brasil é onde existem mais sinergias que a companhia pode capturar. É claro que essa nova gestão não vai abrir mão das operações na América Latina. Até porque a Infracommerce tem muito crescimento e muito mercado para ganhar na Argentina, na Colômbia, no México, no Peru, em todos os países. Mas o fato é que para ter um retorno satisfatório, a operação aqui no Brasil, que é a maior operação da Infracommerce, precisa estar equalizada, precisa estar eficiente e trazendo o máximo de retorno possível. Outro ponto também que essa gestão vai focar bastante é na retenção de talentos. Como nós tivemos a saída do Kai e a saída do Fábio Bortolotti, que eram dois executivos muito importantes e muito influentes dentro da empresa, sempre existe esse receio que algumas pessoas possam sair da Infracommerce e de repente migrar para novos projetos que esses dois executivos comecem eventualmente. No entanto, essa nova gestão da Infracommerce está muito focada na retenção dos principais talentos da companhia. Até porque nesse mercado de tecnologia, ter bons talentos, ter bons profissionais faz toda a diferença. E essa é uma parte do qualitativo das empresas que nós, investidores, muitas vezes não conseguimos ver, não conseguimos ter acesso. Mas saber que a gestão está olhando para isso e está fazendo todos os esforços possíveis para manter os melhores profissionais dentro da companhia é um ponto muito importante na minha opinião. Agora, será que a gente pode acreditar que o Ivan Murias, novo CEO da Infracommerce, vai conseguir entregar tudo isso que ele está se propondo? Entregar uma empresa geradora de caixa, uma empresa lucrativa e que gera valor para os seus acionistas? Se a gente olhar o histórico dele, dá para ficar bastante animado. O último trabalho relevante do Ivan foi dentro da Valid, que inclusive também é uma empresa listada em bolsa. Quando ele assumiu a Valid em 2020, a Valid tinha 1,4 bi de receita, 31,3 milhões de EBITDA, uma alavancagem de 3,6 vezes e a empresa dava um prejuízo líquido de 148,4 milhões de reais. Quando ele saiu da Valid no início desse ano, a Valid tinha uma receita de 1,6 bi, um EBITDA de 410,6 milhões, uma alavancagem de 0,2 vezes dívida líquida pelo EBITDA e um lucro líquido de 177,6 milhões de reais. Ou seja, dá para ver que o turnaround que ele fez na Valid é muito representativo. E a Infracommerce de hoje é bem parecida com a Valid lá de 2020. Uma empresa com uma alta alavancagem, uma alta dívida, que tem um EBITDA mais ou menos e que ainda apresenta prejuízos anuais. Portanto, na minha visão, o histórico do Ivan Murias é bastante interessante e deixa inclusive os acionistas bem empolgados. Agora, obviamente, ele vai precisar de tempo para mostrar o trabalho. Não é um trabalho que vai se mostrar em 2, 3, 4 meses. Quem é acionista de Infracommerce tem que ter essa noção. Tá chegando um CEO novo que vai focar em retorno para acionista, que vai focar em geração de caixa, mas esse tipo de trabalho leva um tempo. Como deu para ver na Valid, né? Ele entrou em 2020 e saiu em 2024, mas o retorno para quem era acionista foi excepcional. Falando agora do curto prazo, nos próximos dias sai o balanço do primeiro trimestre de 2024 da Infracommerce. E obviamente, esse balanço do primeiro trimestre, ele é sazonalmente mais fraco do que o balanço do quarto trimestre. Portanto, não cometam o erro de comparar o balanço do primeiro TRI de 24 com o quarto TRI de 23. Comparem o balanço do primeiro TRI desse ano com o primeiro TRI do ano passado. Aí sim é mais correto. Mas vai ser um resultado muito importante, porque vai ser o primeiro resultado onde nós vamos poder ver efetivamente como é que estão as despesas financeiras da Infracommerce depois do follow-on realizado no final do ano passado. Como o follow-on foi realizado no final de dezembro do ano passado, não deu efeito no quarto trimestre de 23. Portanto, agora no primeiro trimestre, nós teremos uma noção mais clara de como ficou a despesa financeira da Infracommerce depois dessa melhora na sua estrutura de capital. Também vai ser um balanço importante porque nós não teremos aquele efeito não recorrente de Argentina que azedou o balanço ano passado e também porque vai ser o primeiro contato do novo CEO e do novo CFO
com os acionistas em geral durante a teleconferência de resultados. Dito tudo isso, eu acredito que essas mudanças na Infracommerce são muito positivas. A empresa já cumpriu a sua primeira fase, que era de um grande crescimento. Agora a companhia entra em outra fase, que é justamente colher as sinergias desse crescimento, gerar caixa e trazer o máximo de retorno para os acionistas. E obviamente a companhia também não vai abrir mão do crescimento. Como eu comentei, a Infracommerce ainda tem muito mercado para crescer de forma orgânica, seja aqui no Brasil, mas principalmente na América Latina, onde o e-commerce ainda é muito subpenetrado. E só antes de acabar o vídeo, deixa eu te lembrar o seguinte: dá uma conferida nos links, tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado desse vídeo. Ali tem o link para minha assessoria de investimentos e para minha mentoria individual. Na assessoria, eu assessoro clientes que têm um patrimônio a partir de R$300 mil. Se for esse o seu caso, clica ali, preenche o formulário que eu mesmo entro em contato com você. Agora, se você ainda não tem os R$300 mil, mas mesmo assim quer a minha ajuda, clica no link da mentoria individual que eu também entro em contato com você para a gente conversar melhor. E por fim, o último recadinho, torne-se membro aqui do canal. Por apenas R$ 7,99, baratinho, você tem acesso a um canal exclusivo no Telegram, onde eu passo diariamente visões sobre o mercado, atualizo sobre muitas teses e inclusive tiro algumas dúvidas lá dos membros do canal. E além disso, quem é membro tem prioridade para fazer pergunta durante as lives aqui do canal. Portanto, torne-se membro e também não esquece de te inscrever aqui no canal, deixar o teu like e de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também tem Infracommerce na carteira. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.